Bom dia! Tão bom saber que vocês estão conosco hoje, mais uma vez, na nossa quinta etapa de língua portuguesa do programa de formação em serviço. Sejam todos bem-vindos. Agradeço pelos amigos que estão aqui, por aqueles que ainda vou conhecer. Espero que possamos ter um encontro presencial para todos nos conhecermos. E hoje, então, vamos iniciar esse momento de aprimoramento do conhecimento, né? Numa semana muito especial, estamos chegando na semana dos professores, né? Do Dia dos Professores. Já deixo meus parabéns antecipados, parabéns a todos aqueles que abraçaram a educação como a sua profissão, né? Ser professor é uma grande dádiva, eu sempre digo, né? Apesar de todos os obstáculos, todos os desafios, nós temos muitos resultados satisfatórios que nos continuam motivando para continuarmos na sala de aula. Então, neste momento, eu quero iniciar com vocês com um livro muito especial, denominado Procura-se um Inventor, do escritor Daniel da Rocha Leite, paraense. Ele é o meu escritor do coração, né? E o livro fala o seguinte, pensando na sinopse aqui. Quem inventou as palavras? Esta é a pergunta de um filho, uma pergunta que passou a ser a pergunta de uma mãe, de um pai, de alguém que agora tem nas mãos este livro. Quem inventou as palavras? Procura-se um Inventor é um livro para se ler juntos, para se ler em família ou para se deliciar sozinho. Enfim, é um livro, sobretudo, para se gostar de ler. Então, pensando na nossa profissão como professores de língua portuguesa, né, estamos sempre questionando, sempre trabalhando com palavras. Vem o Ícaro trazendo este grande questionamento. Quem inventou as palavras? E eu trouxe um trecho para que nós pudéssemos conhecer um pouquinho da obra. Ícaro então fala: Mãe, quem inventou as palavras? A sua mãe percebeu aquele brilho nos olhos negros do seu filho, um brilho de palavras. A bela luz de todo querer saber. Um mundo que se acende. Quem inventou as palavras? Em um instante, a sua mãe imaginou uma resposta. Ora, meu filho, foram as pessoas. Que pessoas, mãe? As pessoas que vivem no mundo. Onde fica esse mundo, mãe? Ele está aí, no céu da tua boca, como um rio aéreo. Que é isso, mãe? Isso parece coisa de uma história. Sério? As palavras estão guardadas no céu da boca? Não, não pode. Elas vivem, então, aqui, guardadas no céu da minha boca? Não pode, mãe. Sim, pode. Basta uma vontade de se expressar, uma vontade de cada gente, meu filho. O desejo universal de se comunicar, de chegar até a outra gente, a outra pessoa, a viver um encontro. Palavras para ouvir, falar, escrever, ir até o outro. O mundo das palavras é mágico, Ítalo. As palavras são um rio, meu filho, um rio invisível. Ítalo ficou em silêncio por alguns segundos. As palavras que sua mãe havia acabado de dizer navegavam em seus pensamentos. O mundo das palavras, um rio aéreo e invisível. Ítalo imaginava esse mundo, essas imagens, as palavras, um rio, e até o outro, a outra gente, ouvir, conversar, escrever, comunicar-se. Esse era o mundo fascinante das palavras. Ítalo ficou imaginando esse rio, aéreo e invisível, o mundo das palavras. Então, é este mundo, este barco das palavras, em que Ítalo começou a navegar e que nós, professores de língua portuguesa, também temos navegado há algum tempo, né? Cada um com a sua história, cada um mostrando aqui por que escolheu a língua portuguesa, né? Então, é um mundo que nós decidimos conhecer e apresentar para que os outros conheçam. Então, sejam bem-vindos e que assim nós possamos fazer uma ótima formação neste dia.
E uma das frases que eu gosto muito no livro, a professora fala ao Ítalo: as palavras são um mundo que se acende. Jamais esqueçam disso. Quando nós trabalhamos com língua portuguesa, por muitas vezes os estudantes apresentam dificuldades e falam que não gostam de ler, que os textos são enormes, mas quando eles percebem que aquelas palavras têm um sentido, que transforma a sua vida, principalmente por meio da literatura, percebe que aos poucos elas vão se acendendo, transformando verdadeiramente aquilo que ele tem visto como um texto desafiador. E nós vamos novamente pensar um pouquinho nessa questão. Vamos retomar lá do início, quando nós apresentamos para vocês as sequências didáticas. Aí eu quero perguntar. A Laide perguntou qual é o nome do livro. O nome do livro é Procura-se um Inventor, de Daniel da Rocha Leite, tá? Tá no slide, quando eu encaminhar para vocês, já podem ver. É lindo, gente. Fala exatamente sobre a história da nossa língua portuguesa, de como, e fala de literatura, fala dessa busca de encontrar o significado das palavras e quem inventou as palavras. Quem será? E continuando, então, como está a aplicação das sequências didáticas? Já conseguiram fazer? Entraram no nosso Padlet? Quem aqui já acessou o Padlet? Que já sabe exatamente como mexer lá no Padlet, como fazer cada situação, né? Lembra, dentro do Padlet, o que vocês vão encontrar? Todas as aulas síncronas, os links das aulas síncronas, nossas aulas estão sendo gravadas. É importante que vocês assistam no momento, ao vivo, claro, porque nós vamos tirando dúvidas, vão participando juntos, porque o nome do programa é Programa de Formação Continuada em Serviço, né? Mas você pode retomar para tirar algumas dúvidas que no momento passou despercebido. Em seguida, nós temos todos os slides que são apresentados nas aulas síncronas também estão no Padlet, tá? E, por fim, nós temos as sequências didáticas do ensino fundamental e do ensino médio. Lá já estão as sequências didáticas das etapas 1, 2 e 3. Quando finalizarmos a etapa 5, nós teremos lá as sequências das etapas 4 e 5, junto, tá? Por quê? Porque uma é sequência da outra. Nós estamos no tópico 4. Aqui tem, então, para que vocês possam visualizar melhor, o nosso Padlet. Adriana, eu não acessei ainda. Eu não consegui acessar, eu não entrei no Padlet. Vamos encaminhar novamente o link do Padlet para vocês, mas se você estiver com dúvidas, né, ou curiosidade para ver logo, vai lá na nossa aula anterior, tanto na aula 3 quanto na aula 4, ficou lá nos comentários o link e na descrição também do vídeo, tá? Então você pode entrar lá em uma dessas aulas, na descrição do vídeo, tem o link para você acessar direto o Padlet. E o que nós temos no Padlet? Nós temos as aulas síncronas, para vocês poderem assistir desde a etapa 1. Temos os slides, temos as sequências didáticas para que vocês possam baixar e trabalhar com os estudantes. Gente, não esqueçam, nossas aulas são síncronas e assíncronas. A partir do momento que desligamos aqui, vocês começam com os seus estudantes, tá certo? Por quê? Para poder trabalhar aqueles descritores que nós estamos vendo nas aulas síncronas. Tranquilo? Combinado? Quero ver mais vídeos, mais fotos aqui no Padlet. Deixa eu ver aqui. Trazer. Ó, tem algumas pessoas que já publicaram, né, vídeos. Deixa eu puxar para o final. Oi, olha aqui, né? A Raquelzinha, lá da Escola Rio Branco, mais colegas de língua portuguesa que publicaram suas fotos, assistindo o momento da nossa formação. Parabéns, olha aí, né? Que legal, é tão bom vê-los aqui, né? Temos vários professores que publicaram, de Vilhena, né? Os parceiros lá das escolas indígenas e também houve uma professora que eu achei muito legal. Ela publicou um vídeo explicando
como que ela trabalhou com a sequência didática. Eu fiquei muito feliz. Aqui, ó, a nossa professora Tânia Regina fez um vídeo explicando como que ela trabalhou a sequência didática. Há outros que também, né, publicaram. Aqui, gente, Adriana, eu não sei como trabalhar com Padlet. O que você faz? Eu quero acessar a sequência didática 3. Opa! Sequência aqui, ó. Nós temos a sequência didática 3 do ensino fundamental e do ensino médio. Então, você clica e já vai direto lá para o Drive, tá? E a sequência está toda aqui, ó. Você pode baixar a sequência e trabalhar com os estudantes. Ao final da sequência, nós temos já o gabarito, tá bom? Para agilizar o trabalho de cada professor. Então, não esqueçam que essa é a forma de podermos juntos estarmos trabalhando. Então, a gente assiste as aulas juntos aqui, trabalhamos juntos, aprimoramos o conhecimento e, em seguida, vocês aprimoram o conhecimento dos estudantes, desenvolvem as habilidades dos estudantes, tá bom? Combinado? Combinado? Então, eu espero que... Consegue voltar para mim? Lá no Padlet, só para eu mostrar como que publica. Aqui, ó. Então, eu quero publicar algo sobre a sequência didática. Clica aqui no balãozinho, tá vendo o balãozinho? Clica no balãozinho e, em seguida, você vai adicionar um comentário. Então, você vai escrever algo. Se quiser, você pode fazer um upload, acho que é isso, né, gente? Em inglês? Upload. Então, vocês podem subir um documento para poder compartilhar com os colegas, podem encaminhar um áudio, um vídeo, para nos mostrar como que está sendo esse trabalho síncrono com os estudantes. Então, já vi que alguns colegas compartilharam, a professora Eliane, né, a professora Tânia, encaminhou fotos dos momentos que estavam trabalhando com os estudantes, ok? Aí, digita bonitinho e publica, tá? Quando publicar, vai ficar aqui para que nós possamos visualizar o trabalho realizado de vocês. Eu sei que tem muita gente fazendo, né? Só que está faltando chegar aqui no Padlet. Vou aguardar os próximos... Volta para mim, por gentileza. As próximas publicações, ok? Então, retornando, falamos do Padlet, que é o lugar que nós temos para compartilhar dúvidas, sugestões, para que vocês possam visualizar todos os materiais que estão sendo trabalhados no programa de formação, tá certo? E juntos nós vamos chegar mais longe. Eu quero ver aí pelo menos um de cada CRE. Ainda tá faltando, nós temos 18. Não, CREs, não gosto de superintendências, né? Uma de cada superintendência. Vamos lá, gente. Acrescentar bastante informação no nosso Padlet. Vamos relembrar, então, na nossa penúltima aula. Na aula anterior, nós vimos a etapa 4. O tópico 4, ele tem 7 descritores. Por apresentar 7 descritores, nós decidimos dividir em parte 1, parte 2. Tá? Então, hoje é a parte 2 do tópico 4. O que nós vimos lá na etapa 4? Que é o tópico coerência e coesão no processamento do texto. Nós vimos o descritor 2, né, que era a parte... estabelecer relações entre partes de um texto, entre repetição, substituição. O descritor 7, que era o foco do ensino médio, onde os estudantes tiveram maior dificuldade, com menos acertos, que era identificar a tese de um texto. Nós tivemos também o descritor 8, que era o foco do ensino fundamental. Estabelecer relação entre a tese e os argumentos. E também vimos o descritor 9, que é diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. O que eu quero dizer para vocês? Que na próxima sequência didática, já vai chegar aí para vocês no Padlet, estarão juntos os 7 descritores, tá? E nós apresentaremos mais questões lá do ensino médio, do descritor 7 e do foco descritor 15, que é agora da etapa 5. Do ensino fundamental, terá o descritor 8 e o descritor 15. Mas, Adriana, e os outros descritores não serão trabalhados? Sim, sempre serão trabalhados, tá? Mas sempre focando naquele em que os estudantes apresentaram maior dificuldade em 2023, ok?
E o que nós veremos na etapa 5? Qual é o objetivo da etapa 5, denominada Explorando os Mecanismos de Coerência e Coesão, parte 2. Estamos no tópico 4. Então, neste momento, nós vamos ver a questão dos mecanismos de coerência e coesão, as relações coesivas do texto, as repetições, as substituições, que contribuem para a continuidade textual, tá? E também pensando nesse entrelaçamento das ideias, tá? E as relações dos mecanismos de coerência e coesão. Então, pensando sempre, quais são os elementos de coesão que contribuem para a continuidade do texto, para o Eita, palavra difícil, hein? De novo, entrelaçamento das ideias, né? Trazer esse laço das ideias para que fique mais coerente, para que fique coeso. Sabemos que às vezes o texto é coerente, mas não é coeso. É coeso, mas não é coerente. Não é isso? Então vamos lá. O objetivo da etapa 5, então. O que nós vamos fazer hoje? Identificar numa narrativa os elementos que a constroem, os personagens, o enredo ou os fatos, né? O foco narrativo, espaço e ambiente. Outra, vamos também reconhecer relações de causa e efeito, problema e solução, objetivo e ação, afirmação e comprovação, justificativa, motivo e comportamento, pré-condição e ação, entre outros. Descritor 10, descritor 11, e agora vamos ver o descritor 15, que é o que os estudantes continuam tendo dificuldades. Então, vamos sanar essas dificuldades nesses dias? E, por fim, construir a partir de conjunções, preposições, advérbios e outros recursos linguísticos as relações entre as frases, os parágrafos ou as partes maiores do texto. Sabemos que é nesse momento que os estudantes confundem um pouco ou têm dificuldade mesmo para reconhecer o que é advérbio, o que é conjunção, o que é pronome, tá? Então, vamos trabalhar esta habilidade com os estudantes. Fazer com que tudo fique bem encaixadinho, né? Aí vamos relembrar um pouquinho o que é coesão. Eita palavrão! Coesão. Então, a coesão, ela está relacionada a 3 momentos. Ela ajuda, contribui com a conexão entre as partes do texto. Ela ajuda com relação à associação entre as palavras e também para reiterar termos. Mas como que eu trabalho a conexão? Como que eu trabalho a associação? E como que eu trabalho a reiteração? Deixa eu passar para o lado de cá. Então, na conexão, nós temos o quê? Eita! Ai, Jesus! Quase que eu não apareço. Vou aparecer. Ai. Um estabelecimento de relações sintáticas semânticas, por meio de quê? Preposições, conjunções, advérbios e outras locuções. Não é isso? Então, a conexão, para eu ligar palavras e frases, períodos, eu preciso utilizar alguns termos. Quais termos são esses? As preposições, as conjunções. E é nesse momento que os estudantes ainda apresentam essa dificuldade. Sobretudo aqueles que estão iniciando o ensino fundamental ou o ensino médio, né? Continuando, então, nós temos também a associação por meio de seleção lexical, ou seja, seleção de palavras. O léxico. Então, eu posso utilizar essa associação por meio de antônimos, por meio de diferentes modos de relações entre parte e o todo. Adriana, onde que eu vejo isso? Vamos ver nas questões. Vamos observar se aquela coesão foi feita por meio de conexão, por meio de associação ou por meio de reiteração. A reiteração, nós temos a paráfrase, eu amo paráfrase. Aqui eu acredito, creio que boa parte dos professores ama escrever, né? Porque de língua portuguesa tem que gostar muito de escrever e de ler. Não tem para onde correr, né? E como é que nós escrevemos? Por meio das paráfrases. Pegamos os textos e a partir dali acrescentamos as nossas ideias a partir de outras ideias, não é isso? O paralelismo, que é uma sequência com as mesmas palavras. E, por fim, acontece também, em alguns momentos, a repetição da mesma palavra, para enfatizar,
Vamos supor, ele quer enfatizar a palavra amor. Ele não vai utilizar outra palavra a não ser amor em todo o texto, para mostrar que aquela palavra é importante, tem valor, tem sentido no texto, né? E temos também a questão da substituição. Eu posso substituir gramaticalmente, lexicalmente ou por elipse, esconder, né? Ok? Então, vamos continuar. Até aí, tranquilo? Tá tranquilo? Tá favorável? Vamos continuar? Vamos lá, então. Outro momento, então, de coesão e coerência. Nós temos quem? Anáfora, catáfora, substituição, elipse e conectivos. Aqui, retomando um pouquinho do que foi falado anteriormente, tá? Então, temos principalmente onde no ensino médio, gente, eu estava observando as questões. O que mais se fala é em anáfora e catáfora. Nas questões do Enem, então, e eles colocam essas palavras, então é importante que nós apresentemos aos estudantes as palavras. Por quê? Quando os estudantes vão realizar as questões, eles ficam, mas o que é anáfora? O que é catáfora? Que palavra difícil, eu nunca ouvi falar nisso. Eles têm que pelo menos lembrar que um dia o professor de língua portuguesa falou, nem que venha um insight ali na hora. Né? Então, a questão da anáfora, mecanismo usado para retomar algo dito anteriormente, como, por exemplo, Júlio está viajando. Para não repetir de novo, Júlio, ele colocou o quê? Qual classe de palavra? Um pronome. Ele só voltará semana que vem. Né? E é nesse momento que os estudantes ainda apresentam dificuldades de substituir palavras. Temos também a catáfora, que antecipa algo que será dito no texto. Tudo que eu quero é isto. Isto o quê? Férias. Oh, tá todo mundo aí esperando pelas férias, né? Contagem regressiva, outubro chegando, novembro já na portinha quase. E dezembro é para começar a respirar, né? Vamos chegar lá. E os conectivos? Esses conectivos que nós devemos trabalhar desde o 6º ano até o 3º ano. Né? No 6º ano, nós já começamos a mostrar para os estudantes alguns conectivos, as ideias que eles trazem, e no 9º ano reforçamos bastante esses conectivos, que são as conjunções coordenativas, as conjunções subordinativas. Então, são aqueles que ligam as orações, estabelecendo entre elas uma fluidez, né, e que trazem valores. Então, o exemplo, contudo, logo, mas, eu lembro quando eu estava com os estudantes, eles utilizavam muito o mas. Falei, gente, bora acrescentar esses conectivos, aprimorar, e eu trouxe lá aquele monte de adversativos, né? Então, olha, vocês podem trocar o contudo pelo no entanto, entretanto, e a partir daí eles começaram, todavia, eu amo todavia, palavra linda, né? Então, assim, a partir daí, eles começaram a fazer essas trocas, essas substituições. Quanto mais eu substituo, mais eu vou aprendendo, não é assim? A elipse, que é aquele momento de omitir um termo que pode estar lá subentendido pelo contexto. Exemplo, irei à praia sábado. Deveria ser no sábado, né? O no ficou subentendido. E a substituição, né? Já vimos que é para não ficar repetindo o tempo todo. Então, eu trabalho com os sinônimos. Nós, professores, amamos fazer isso, né? Quem gosta de escrever aí, fica o tempo, eu abro lá, hoje a gente não usa tanto o dicionário, então eu abro uma plataforma que tem isso de sinônimos lá do Google. E já deixo lá aberto na minha aba, toda vez que eu preciso trocar alguma palavra para ficar mais chique o texto, eu falei, peraí, vamos ali, vamos buscar uma palavra melhor. Então, é o que nós estamos trabalhando com a questão da coesão, certo? E continuando. E então chegamos no momento das questões. Eu vou ler para vocês, vamos nos ajudar juntos, como falamos no início, tivemos que resolver uma situação, né? Mas graças a Deus já está resolvido, mas não vamos conseguir gerar a tela grandona, como fizemos das outras vezes. Mas juntos, vamos ler, aumenta um pouquinho a telinha aí, ou no celular, né? Eu coloco mais perto o notebook e vai dar tudo certo. Vamos para o primeiro texto, para relembrarmos essa questão de coesão e coerência. O primeiro texto é do Enem 2011, e diz o seguinte: cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante
para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz por si só as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que somados reduzem as chances de infarto. Exercitar-se nesses casos, com acompanhamento médico e moderação, é altamente recomendável. Ouvir, gente, é recomendável. Para mim também, né, professores? Vamos juntos fazer exercícios físicos para podermos ficar bem. Então, vamos olhar o texto. Lembra que eu sempre tenho que falar aqui com vocês. Vamos brincar de Jack Estripador. O que é o Jack Estripador? Destrinchar o texto, cortar o texto todinho. Aqui neste momento, na etapa 5, nós vamos trabalhar com os elementos coesivos. E quais são os elementos coesivos apresentados nesse texto? Nós temos, então, vamos buscar aqui alguns. O mas, opa, cadê a canetinha? Vamos para a canetinha. Nós temos aqui, ó, mas, né? Mas também, não é isso? De problemas como morte, derrame, que manter uma alimentação saudável e praticar já reduz por si só a chance. Além disso, é importante para o controle, também ajuda a diminuir o estresse, aumentar a capacidade física, fatores que fatores? Quais fatores? Olha que interessante. Para não repetir as palavras, ele colocou fatores. Olha aí um sinônimo, né? Somados reduz as chances de infarto. Estar nos casos com acompanhamento médico, interação é altamente recomendável. Esses são os principais, mas tem outros. Vamos para a questão? As ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do sentido. A esse respeito, identifica-se no fragmento que a expressão, além disso, marca uma sequenciação de ideias. Vem como sequências. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Letra B. O conectivo, mas também inicia a oração que exprime ideia de contraste. É contraste, mas também é nesse momento que os estudantes precisam aprender. Porque que acontece? Eles gravam na memória que o mas é sempre adversativo. Só que o mas também dá uma outra ideia. Não só de adversidade, não só de contraste, né? Vamos lá. Letra C. O termo como, em como morte súbita e derrame, introduz uma generalização aqui. Como morte súbita, problemas como morte súbita, é generalização? É algo genérico ou é específico? E a D, o termo também exprime uma justificativa. Vamos lá também. Também é justificativa? Ajuda a diminuir o estresse, aumentar a capacidade física? Será que ele está justificando? Ou é outra situação? O que traz a ideia do também? E o outro, o termo fatores, retoma coesivamente níveis de colesterol e de glicose no sangue. Conforme essas ideias, qual seria a resposta? Tchan, 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 tchan. 3, 2, 1. A, B, C, D ou E? Se nós formos pensar nesses conectivos que estão sendo apresentados, qual deles está correto? É o além disso, que está dando ideia de sequenciação? É o mas também, que está dando ideia de contraste? É o termo como, que está aí dando a ideia de generalização? Eita, tem umas palavras que enrolam a língua da gente, né? O termo também, que exprime uma justificativa, ou o termo, os fatores, que representam níveis de colesterol e de glicose no sangue. Vamos lá, vamos lá? Sim, sim, sim.
Letra, olha aí, já foram respondendo. Josiele respondeu letra E, Raimundo respondeu letra E. Luiz Plínio, eu pergunto para ti, eu retomo para ti. Será que há professores que não gostam de ler de língua portuguesa? Né? Vamos pensar, mas pensemos que eu penso que os que escolheram língua portuguesa é porque gostam de ler, né? Gostam de apresentar a leitura, gostam de se debruçar nas palavras, né? Vamos pensar desta forma. Então, a resposta correta é a letra E. Tivesse o barulhinhozinho, acertaram. Isso mesmo, então nós vimos que fatores, quando ele coloca... Cadê? Vamos voltar ali. Também ajuda a diminuir o quê? O estresse e aumentar a capacidade física. Quais são os fatores? Estresse e capacidade física. Parabéns! Viram? É isso mesmo. Sempre trabalhando, riscando o texto, apresentando aos estudantes para que eles possam observar aquilo que está sendo apresentado. Continuando. Retomando, gente, relembrando a nossa matriz do SAEB. Eu sei que está um pouquinho pequenininho, mas depois vocês terão acesso aos slides, vai ficar maravilhoso. Vamos ver tudo perfeito, tá? Então, lembrando que na matriz do SAEB nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tópicos em língua portuguesa. E algo bem interessante, tanto para os nonos quanto para os terceiros anos, tá? A língua portuguesa, os tópicos são os mesmos. Os descritores são os mesmos. Mas qual é a diferença? Qual é a diferença? A questão da complexidade. Tá? Ah, Adriana, olha lá, as questões são parecidas. Não, mas quando nós trabalhamos com o nono e depois com o terceiro, percebemos que há um grau de complexidade. Que grau de complexidade é esse, Adriana? O texto é maior, as palavras vêm mais rebuscadas, a pergunta é mais elaborada, né? A dificuldade para encontrar a resposta é um pouquinho maior do que aquela direcionada para o nono ano, né? Principalmente para o nono, porque a matriz do SAEB ela é direcionada para nono e para o terceiro. Aí me pergunta de novo, mas Adriana, lá quando nós trabalhamos programa de formação, falo que é ensino fundamental e ensino médio. Eu não fico falando de nono e nem de terceiro, não é isso? Nem de segundo. Por quê? Porque em todas as séries, em todos os anos, eu posso trabalhar esses descritores. Né? Eu posso, claro, que cada um dentro da sua complexidade. Lá no sexto ano, eu não posso trabalhar procedimento de leitura? Posso trabalhar a questão dos gêneros, da compreensão dos gêneros, da relação entre os textos, da coerência e coesão, só que cada um tem a sua complexidade, né? Tem os objetos de conhecimento que precisam ser trabalhados. Então, só para relembrar, na etapa 1, procedimento de leitura, nós trabalhamos o foco do descritor 14. Na etapa 2, nós trabalhamos o descritor 12 como foco. Na etapa 3, nós trabalhamos... Aí já foi um pouquinho diferente. No ensino fundamental foi o descritor 21 e no ensino médio foi o descritor 20, tá? Então vocês vão perceber que tem mais questões de um do que de outro no fundamental e no médio. Agora, nas etapas 4 e 5, no ensino fundamental, o foco é o descritor 8 e também o descritor 15. Já no ensino médio, é o descritor 7 e o descritor 15, tá? Nós vamos... Até o final da semana, vocês já receberão as sequências didáticas das etapas 4 e 5. Elas estarão juntas, porque é o mesmo tópico, mas lembrando que o foco é um pouco diferente, tá bom? E estamos quase chegando ao final, né? Faltam mais 2 tópicos só para encerrarmos a parte da matriz do SAEB. E os descritores da etapa 5? É o final lá do tópico 4. Nós temos o descritor 10, o descritor 11, o descritor 15. O descritor 10, identificar o conflito relacionado à narrativa. Então, tudo que está relacionado aos elementos constitutivos da narrativa estão no descritor 10. Então, personagem, espaço, tempo, narrador, teremos perguntas relacionadas à narrativa. Já o descritor 11, ele vai trabalhar com a questão da causa-consequência entre as partes e os elementos do texto.
E o descritor 15, que é o nosso foco nessa etapa 5, tanto para o fundamental quanto para o médio, é a questão lógico-discursiva, que é das conjunções, dos advérbios, dos pronomes, tá? Relembrando que nós sempre trabalharemos com a plataforma do Saero. Não esqueçam. Quem aqui já acessou a plataforma do Saero, viu lá sua escola, os seus estudantes, saber como é que eles foram, não esqueça de estar sempre visitando a plataforma do Saero. Então, no 9º ano, os descritores dessa etapa 5, que foram 10, 11, 15, percebemos que o descritor 10, aqui, teve 57% de acerto. Já o descritor 11, 46%. E o descritor 15, que é o nosso foco, teve quantos por cento? 41%. Então, é este aqui que nós vamos focar mais para que os estudantes desenvolvam as habilidades, ok? E para pensar no planejamento, no foco do descritor 15, tá? Então, eu penso, qual é a expectativa de aprendizagem? Que os estudantes, ao final, possam construir, a partir de conjunções, preposições, advérbios, outros recursos linguísticos, as relações. Lembra? Coesão e coerência está relacionada está enfatizando as relações entre frases, parágrafos e partes maiores do texto. E quais são as habilidades, Adriana? E agora? Eu vou ficar só no SAEB, vou deixar o currículo de lado? Temos falado isso desde o início. Não. O diálogo estará sempre com o currículo, a partir das habilidades da BNCC. Não esqueça, quando forem apresentar o seu planejamento, acrescentarem as habilidades da BNCC. Mais uma questão, então, agora do ensino fundamental, tá? Vamos lá. Leia o texto abaixo, é o nosso enunciado. Um passarinho e as dúvidas de todos nós. Um passarinho muito curioso voa pela floresta de cá para lá, perguntando para vários outros animais: quem sou eu? Assim começa a aventura dessa pequena ave. O título deste livro, claro, não podia ser outro, Quem Sou Eu?, do escritor pernambucano André Rezende, em seu primeiro livro infantil. Ao encontrar com a bicharada da floresta, a pergunta do pássaro se confunde com o seu canto. Quem sou eu? Mas os seus amigos só confirmam o que vem: um pássaro preto, barulhento, magrinho e de pés vermelhos. A história faz a gente lembrar da fase da vida em que se é mais criança. Sempre pintar uma vontade danada de perguntar para as pessoas: por que isso? Por que aquilo? Além, claro, da curiosidade de se conhecer melhor. Por isso, você fica ansioso para saber até onde irá a busca do nosso passarinho por mais respostas. O livro é super bonito, com um formato maior e recheado de lindas e coloridas ilustrações. É isso aí, pessoal. Fica dado o recado. Por que não fazemos como o passarinho preto do livro e nos perguntamos: quem somos nós? Que tipo de texto é esse? Né? Vamos pensar lá no tópico 2 sobre gêneros textuais. Que tipo de texto é este? Mas, vamos aqui à pergunta. Fica aí o questionamento. Já já vocês me respondem. Continuando. Nesse texto, o trecho que apresenta uma ideia de lugar. Eita! Agora que vem o conhecimento prévio dos estudantes. Qual é a classe de palavra que dá a ideia de lugar? Advérbio, né? Então, nós vamos pesquisar nas questões aquelas que dão a ideia de lugar. Vamos lá, letra A. Um passarinho muito curioso voa pela floresta de cá para lá. Será que é esta? Letra B. O título deste livro, claro, não podia ser outro. C. Além, claro, da curiosidade de se conhecer melhor. D. Por isso, você fica ansioso para saber. Qual é a resposta? E agora? A, B, C ou D? Que dá a ideia de lugar. A resposta é... Olha, a Eliane respondeu. Ô, minha amiga, beijo. Saudade de você. A Eliane respondeu letra A Maria, Eudans, letra A, né? Yolanda, letra A. Muito bem, nós temos a letra A, que aqui está a palavra, estão as expressões que representam
lugar, não é isso? Mas e as outras? Ah, fica fácil, eu já sei a resposta, né? Imagina o estudante, isso aqui é besteira, eu sei a resposta. Tá, mas e por que você não marcou as outras? Quando nós formos trabalhar com avaliação com os estudantes, lembrem sempre, perguntem o porquê de não escolher as outras questões. E que eles justifiquem. Então, nesse momento, eu pergunto, por que não foi a letra B? Qual é a palavra que está representando esse elemento de coesão? Né? Aqui, o claro. Na letra C, além, claro. Na letra D, por isso. O que está representando? Qual é a ideia que está sendo apresentada que ele não escolheu? Né? Vamos pensar sempre nisso. Justifiquem as respostas. Continuando, então, parabéns aos colegas. Acertaram, tá todo mundo aí, olha, nota 10. Continuando. Tá, lembrem sempre, eu trabalho a questão com o estudante, né? Eu não estou aqui somente para mostrar as questões, mas para que nós possamos pensar como avaliar e de que forma mediar estas questões. Então, como eu vou mediar aquele momento em que a boa parte dos estudantes não acertou, né? Não conseguiu chegar à resposta correta? Eu preciso trazer uma mediação, uma intervenção. Então, o que eu devo fazer já pensando nessa questão? Como mediar? Primeiro, eu vou revisar vocábulos e expressões que atuam como advérbios, relembrar os advérbios, né, as classificações, para que eles possam compreender estas palavras apresentadas no texto. Outra, preciso também revisar as conjunções coordenativas e subordinativas. Lembrando que aqui nós temos um por isso. O que representa o por isso? Né? O que ela é? É advérbio? É pronome? É conjunção? Então, qual é a ideia que está dando aqui dentro do texto? Está apresentando no texto. Se eu for lá, sempre voltando no texto, quando ele coloca, por isso, você fica ansioso para saber. Cadê o por isso? Aqui, achei. Por isso, você fica ansioso para saber. O por isso dá a ideia de quê? E ela é o quê? Esse vocábulo representa o quê? Então, sempre questionando aos estudantes. E também identificar dentro do texto, gente, tragam os textos, identifiquem com eles os advérbios, as conjunções e justifiquem, para que eles possam justificar o sentido que está sendo apresentado. Que nem nós fizemos agora. Ó. Na questão lá, temos o por isso, o além, o claro. Tá, esses vocábulos, eles estão representando o quê? Estão trazendo qual sentido para o texto, estabelecendo que tipo de relação no texto, qual é a ideia. Então, sempre pensando, mas Adriana, eu vou ficar só com o texto? Isso, aí, ó, Maria Eidas respondeu por isso. Conclusão, muito bem. Trago perguntas para que vocês também possam repensar, tá bom? Então, assim, quando eu pego a questão e fico um tempo com esse texto, não tem problema. Eu posso trabalhar só 2 textos numa aula, mas o importante é que o estudante compreenda essa relação. Que ele não queira só marcar questões. Eu acertei todas, né? Eu chutei e acertei. Não. Mas que ele faça com consciência, com sentido, com compreensão. Vamos agora, então, para o ensino médio. Vimos um pouquinho do ensino fundamental, agora vamos para o ensino médio. No ensino médio, também o descritor foco é o 15. Aqui, olha só a questão, né, gente? Temos somente 34% dos estudantes conseguiram desenvolver a habilidade do descritor 15. Então, realmente, é uma habilidade que precisa focar bastante para que possamos aumentar essa porcentagem. As outras também estão mais ou menos, né? O descritor 11, 48% acertaram, e o descritor 10, 52%. Mas, Adriana, a gente vai focar só neste? Não! Na sequência didática, nós temos questões de todos os descritores, tá? Na sequência didática que será encaminhada das etapas 4 e 5, nós teremos os 7 descritores. Mas, óbvio, que um pouquinho mais de questões daqueles descritores em que o estudante tiver maior dificuldade. Ok? Oi, Mariana. Você disse que não conseguiu ter acesso ao material? Tá aí o link, tá? Os colegas colocaram, os técnicos colocaram o link. Você pode acessar para poder
ter acessar e baixar todos os materiais que estão disponíveis, ok? Se puderem colocar em cima, fixar a mensagem, fica melhor até. E como é que vai ficar no ensino médio? Novamente, como falei para vocês, a expectativa de aprendizagem é a mesma, é semelhante, mas a diferença é a complexidade das questões, tá? E, com certeza, aqui as habilidades da BNCC são outras, né? Então, essas habilidades vão trabalhar com o descritor 15, tá? Não só o descritor 15, mas também os descritores da etapa 4. Questão agora do ensino médio. Continuando, vamos lá. Leia o texto e responda a questão a seguir. Educação financeira deve começar em casa e desde cedo, cotidiano. No ar, em 5/5/2017, às 14 horas. O programa cotidiano de sexta-feira entrevistou o consultor financeiro João Pessini, que dá dicas de como envolver os filhos na educação financeira. Para João, os filhos desde pequenos devem aprender educação financeira para planejar suas finanças e não passarem aperto ao longo da vida. João Pessini esclarece que a mesada é importante, mas que os pais devem orientar os filhos a usá-la da melhor forma possível. Lembrando que aqui nós temos uma coesão sequencial, referencial, né? Então, quando eu utilizo um pronome para não repetir, né, a palavra, nós temos uma forma de coesão referencial, tá? Então, dentro dessa pergunta, vamos ver o que ele está nos solicitando. A que termo anterior refere-se a palavra em negrito no corpo do texto? A que termo suas está se referindo? Letra A, João. B, educação financeira. C, consultor financeiro. D, programa e filhos. Bora lá? 5, 4, 3, 2, 1. E então? Como é que está? A, B, C, D ou E? Suas. Para João, os filhos, desde pequenos, devem aprender educação financeira para planejar suas finanças. De quem são as finanças? Do João ou dos filhos? Ou do consultor financeiro? Ou da educação financeira? Ou do programa? De quem são as finanças? Eu tenho que retomar, já que o suas está substituindo um termo anterior, eu preciso voltar para ver que termo anterior é esse. Para João, os filhos desde pequeno devem aprender educação financeira para planejar suas finanças. Quem é? Não vi ninguém respondendo aí, estou aguardando. Professora Lucinete, enquanto isso, que bom que você conseguiu, viu? Parabéns. Olha aí, o Josias respondeu, letra E. Será que é filhos? De quem são as finanças? É do pai? É do João? É dos filhos? É da educação financeira? Né? É dos filhos! Muito bem, isso mesmo. Então, as finanças são dos filhos. Sempre pensando qual é o termo que retoma. Então, o pronome neste lugar está retomando os filhos, para não ter que falar de novo. Para planejar as finanças dos filhos, né? Fica muito repetitivo. Para que isso não aconteça, ele utilizou um pronome, certo? Um pronome possessivo. Parabéns! Mas, Adriana, a questão é tão fácil assim no ensino médio? Algumas questões do SAEB são, mas que precisam de atenção. Né? Nós temos algumas questões com textos bem extensos, outros os textos são menores. Sempre lembrando, gente, uma coisa muito importante, tá? Quando trabalhamos com o SAEB. Cada alternativa, cada questão, cada comando só vai trabalhar com um descritor. Jamais, ouçam isso e gravem isso, jamais um comando que está aqui vai trabalhar com mais de um descritor. Qual é o descritor aqui que nós estamos trabalhando nesse momento? O descritor 15.
né? Então, as questões que virão serão direcionadas para o descritor 15, que é de relações lógico-discursivas apresentadas por meio de conjunções, de preposições, de pronomes, certo? Então, pensem sempre que é somente um descritor. Não vai confundir a cabeça do estudante, ok? Continuando. E agora, Adriana, meus alunos nem todos conseguiram acertar filhos. E o que eu faço para ajudá-los? Temos que intervir, temos que mediar. E de que forma eu vou fazer esta mediação? Primeiro, retomar o estudo da coesão referencial e sequencial. O que é coesão referencial? O que é coesão sequencial? Para que eles possam compreender. Em alguns momentos eu vou referenciar algo e em outros momentos eu vou dar sequência, né? Com as conjunções, as preposições. Identificar os elementos coesivos no texto. Lembra que nós fizemos? Fomos marcando os elementos coesivos para poder auxiliá-los, tá? Aqui nós temos, ó, o que, o mas, de novo o que, olha o lá aqui, ó, o pronome que está substituindo alguém para não repetir, né? Quem é que o lá está substituindo neste período, nesta oração? João Pessinha esclarece que a mesada é importante, mas que os pais devem orientar os filhos a usá-la. Para ele não repetir, ele colocou um pronome oblíquo. Ele acrescentou um pronome oblíquo. Então, isso é muito importante para a coesão do texto, para que o texto fique mais compreensivo e menos repetitivo, menos enfadonho. Não é isso? Tá? Então, lá nós vimos que é a mesada. E temos outros conectivos também utilizados. Pensem, vamos trabalhar destrinchando o texto, cortando, para que eles vejam cada palavra, o seu sentido, o seu significado. Ok? Combinado? Continuando. Tá, então vamos também, quando chegamos no ensino médio, temos que retomar as classes de palavras, né? Principalmente lá no primeiro ano, os estudantes vieram do ensino fundamental, viram as classes de palavras lá no sexto, no sétimo ano, né? No oitavo e nono já vão trabalhar muito mais com sintaxe. Então, nesse momento, é importante retomar o que é substantivo, o que é artigo, o que é adjetivo, principalmente o que é pronome, advérbio, para que quando eles vejam esses elementos coesivos, possam compreender melhor. Então, sempre retomar essas classes de palavras e qual é a importância delas dentro do texto. Tá? Como que elas estabelecem esta coesão para processar o texto, para organizar esse texto. E, por fim, algo que eu sempre bato na tecla e vou continuar batendo todas as vezes, justifiquem. Trabalhe com justificativas com os estudantes. Por que você escolheu essa questão? Por que as outras questões estão erradas? O que elas estão apresentando? Justifiquem. Então, justifique quais são os recursos coesivos apresentados no texto. Tá? Mais uma questãozinha, estamos quase chegando ao fim, aguenta firme, né? Vamos vencer mais este programa de formação. Então, o próximo texto diz o seguinte: o trabalho escravo ainda é uma violação de direitos humanos que persiste no Brasil. A sua, já vai vendo aí, tá retomando, existência foi assumida pelo governo federal perante o país e a Organização Internacional do Trabalho, OIT, em 1995. O que fez que se tornasse uma das primeiras nações do mundo a reconhecer oficialmente a escravidão contemporânea em seu território. Daquele ano, que ano? Até 2016, mais de 50 mil trabalhadores foram libertados de situações análogas à de escravidão em atividades econômicas nas zonas rural e urbana. Eita, faltou um pontinho bem aqui. Mas depois eu coloco. A pergunta é: as palavras destacadas estão substituindo respectivamente quem? Bora lá. Sua substitui quem? País e daquele ano substitui quais palavras para que não se repita? Para que não fique o texto enfadonho, para que as palavras não fiquem o tempo todo aparecendo igual Brasil, 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 Brasil.
ano. O que nós temos aí? Aqui fala assim, mas Adriana, essa não é uma questão do SAEB, porque não tem questões assim de subjetivas, né? Questões subjetivas, questões para responder. Não, mas quando eu vou trabalhar com o estudante, eu também preciso apresentar algumas questões para que eles possam refletir, assinalar e cada vez mais desenvolver a habilidade de reconhecer os elementos coesivos. Vamos lá, então? SUA. Quem é o SUA? A sua existência foi assumida pelo governo federal. O trabalho escravo ainda é uma violação de direitos humanos que persiste no Brasil. Quem é a SUA? Quem é? 3, 2, 1. SUA está trazendo o quê? Quem é que está existindo, que foi assumido pelo governo federal? O trabalho escravo. Para dizer de novo, o trabalho escravo foi assumido pelo governo federal, perante, né? Não, então, ele trouxe essa retomada. E o próximo, país? A país é fácil, né? Essa é bem fácil. Quem é o país? Quem é? A sua existência foi assumida pelo governo federal. Vamos lá no início. Trabalho escravo ainda é uma violação de direitos humanos que persiste onde? No Brasil. Então, país, Brasil, né? Retomou o geral, o específico Brasil e foi país para o geral. A classificação dele como um substantivo comum. E lá era substantivo próprio. E a próxima? Daquele ano. Que ano? Vou ter que retomar lá no texto. Foi assumida pelo governo federal perante o país, a Organização Internacional do Trabalho, em 1995. 1995 foi aquele ano. Então, de 1995 até 2016, mais de 50 mil trabalhadores. Certo? E estão respondendo. Muito bem. Isso mesmo. Continuando, então. Pensem, sempre, essa é uma forma de destrinchar o texto. Mostrar aos estudantes quais são os elementos de coesão e de que forma podem ser apresentados, para que eles pensem também, não só nas questões do SAEB, do Enem, mas na hora da escrita da redação, né? Olha como é importante trabalhar com os elementos de coesão. Mais um textinho. Vamos lá. E estão respondendo. Parabéns, professores. Josias, Josiele, Maria Eidans. Muito bom. Continuando. Aumento do efeito estufa ameaça plantas, diz estudo. O aumento de dióxido de carbono na atmosfera, resultante do uso de combustíveis fósseis e das queimadas, pode ter consequências calamitosas para o clima mundial, mas também pode afetar diretamente o crescimento das plantas. Cientistas da Universidade Basel, na Suíça, mostraram que, embora o dióxido de carbono seja essencial para o crescimento dos vegetais, quantidade excessiva desse gás prejudica a saúde das plantas e tem efeitos incalculáveis na agricultura de vários países. Vamos lá, então. Vamos ver primeiro, assim, está perguntando quais... O texto possui vários elementos coesivos que promovem a sua manutenção temática. Então, os elementos coesivos são para poder dar essa fluidez no texto, né? Então, a partir dessa perspectiva, conclui-se o quê? Vamos ver. Ele trouxe o mas, o embora, as expressões consequências calamitosas e efeitos incalculáveis, cientistas, gás, né? Então, vamos encontrar o mas primeiro. Aqui, ó. Mas também pode afetar diretamente o crescimento das plantas. Embora, vamos encontrar o embora, pode afetar, tem os cientistas da Universidade, né, da Suíça. A palavra embora introduz uma explicação que não encontra complemento no restante do texto. O aumento de diagnóstico pode estar diretamente com das plantas, que embora, né? E, por fim, a palavra gás. Então, vamos lá. Primeiro, marcamos para depois ver exatamente o que podemos fazer. Lembra? Precisamos ensinar os estudantes a isso, a pesquisar, a marcar, e não simplesmente falar assim, é essa.
Ah, vamos embora. Não. Vamos estudar o texto, compreender melhor o texto. Então, vamos lá. O mas, ele diz que a palavra mas contradiz a afirmação inicial do texto. E olha que interessante, olha a pegadinha, ele só colocou o mas. Mas depois do mas tem uma palavrinha que já ajuda a dizer que não é contradição. Né? Então, quando eu coloco aqui, ó, cadê? O aumento de dióxido de carbono na atmosfera, resultante do uso de combustíveis fósseis das queimadas, pode ter consequências calamitosas para o clima mundial. Mas também, ai papai, e agora, é contradição? Né? Mas também pode afetar diretamente o crescimento das plantas. Logo, não é contradição, é adição. Ele diz, além disso, tem mais isso. Né? Então, fora. Só sempre lembrando, eu sempre dou a dica para os estudantes, mas também vai dar sempre a ideia de soma, não de contradição, mesmo que o mas apareça, né? Continuando, então. Agora, a palavra embora. A palavra embora introduz uma explicação que não encontra complemento no restante do texto. Será que é isso mesmo? Vamos lá para a palavra embora. Mas também pode afetar diretamente o crescimento das plantas. Ok. Cientistas da Universidade Basel, na Suíça, mostraram que, embora o dióxido de carbono seja essencial para o crescimento dos vegetais, quantidades desse gás prejudicam a saúde das plantas e tem efeitos incalculáveis na agricultura de vários países. A palavra embora introduz uma explicação? Será que é uma explicação? Vamos para C. Eu vou começar a deixar as questões. As expressões consequências calamitosas e efeitos incalculáveis reforçam a ideia que perpassa o texto sobre o perigo do efeito estufa. Cadê? Consequências, aqui efeitos incalculáveis e cadê as consequências? Aqui, consequências calamitosas. Estão relacionadas, eita, nem riscou, ao efeito estufa, consequências calamitosas e efeitos incalculáveis? Será que é este? E o outro, o uso da palavra cientistas é desnecessário para dar credibilidade ao texto, uma vez que se fala em estudo no título do texto. Será? Será que cientistas não havia necessidade de colocar aí? Só porque está escrito que foram feitos estudos? Foram realizados estudos? E, por fim, a palavra gás refere-se a combustíveis fósseis e queimadas, reforçando a ideia de catástrofe. Quantidade desse gás prejudica a saúde das plantas e efeitos incalculáveis. Refere-se a combustíveis fósseis e queimadas. Que gás é esse? São os combustíveis fósseis e as queimadas? Que gás é esse? O dióxido de carbono, não é. Então, já sabemos que a letra E está fora. E agora? Pode ser a B, a C, a D também, como vimos, tem que aparecer a palavra cientista. Ficaríamos entre B e C, mas alguém aí já colocou, né? Já colocou aqui, embora a ideia de concessão. O Josias está participativo. Isso mesmo. Obrigada, Juliana, aí, pelo elogio. Tem que um dia te conhecer, né? Nós participamos de um grupo, mas ainda não nos conhecemos. A palavra, então, a correta qual é? O povo já colocou. Letra. Muito bem. Letra C. A letra C, que está mais relacionada a essa ideia de coesão, que tanto consequências calamitosas quanto efeitos incalculáveis estão relacionados ao perigo da estufa. Por isso, a necessidade de trabalhar com os estudantes para fazer a questão de dizer, não, este não serve, este está errado. Nem que eu fique em 2 ou 3, fica mais fácil para chegar a uma conclusão mais assertiva, certo? Continuando. Então, estamos chegando ao fim. Calma. Não se desespera, já vamos terminar. O momento de autoavaliação do estudante. Agora, como proceder? Quem teve acesso à sequência didática da etapa 3, eu trouxe um exemplo de como trabalhar a autoavaliação. Lá na aula da etapa 4, trouxe um pouquinho daquilo que foi apresentado na sequência didática da etapa 3, e hoje eu trouxe mais um outro quadro, tá? Que é uma adaptação lá do site Fortalecimento da Aprendizagem do Reúna.
Então, eles trazem um exemplo de um quadro de autoavaliação. Pessoal, uma coisa muito importante, trabalhem a avaliação com os estudantes. Mas trabalhem não só a avaliação de certo e errado, a autoavaliação. Eles precisam compreender onde estão errando, por que estão errando e como melhorar, como avançar. E dentro dessa perspectiva, houve 3 dimensões que eles apresentaram: o conhecimento, a motivação e as estratégias. Então, o que eu já sei, por que eu estou fazendo isso, ou por que eu não estou fazendo, e o que eu tenho utilizado para melhorar este conhecimento, certo? Então, ele foi dividido em 3 níveis, essa autoavaliação. Então, a primeira autoavaliação será nível 1, nível 2 e nível 3. No nível 1, conhecimento, quer dizer que o estudante ele não conseguiu realizar a atividade ou realizou sem compreender. Marcou lá unidunité, salamemingue, pá, é essa, acabou. Né? Então, ele está no nível 1. Ele não sabe por que marcou, simplesmente marcou. Por isso a importância da justificativa. No nível 2, ele até conseguiu realizar a atividade, mas o professor precisou ajudar. Ou ele fez junto com os amigos, ele não conseguiu fazer sozinho. E a gente sabe que as provas externas são individuais, né? Então, ele está ainda no nível 2. Quem está no nível 3 quer dizer que ele conseguiu responder todas as questões e em duplas também, mas com poucas dúvidas, já está quase caminhando sozinho. Já com relação à motivação, também 3 níveis. A motivação é a seguinte: no primeiro momento, nível 1, ele não teve motivação para realizar a atividade ou nem se envolveu, mas ele fez porque é obrigatório, o professor mandou. Quem está no nível 2 quer dizer que no início da atividade ele teve motivação para responder as questões, mas faltou concluir com motivação. Ele até começou legal e falou assim: esse texto é muito grande, eu quero mais não, então vou deixar aqui pelo meio do caminho. Então ele está no nível 2, ele não se concentrou totalmente. E, por fim, ele manteve a motivação alta ao longo de cada etapa. Ele esteve consciente, ele esteve ali presente. Então, é muito importante. E aí fala assim, mas quem é que vai avaliar isso aqui, Adriana? É o aluno, é o estudante. Ele que vai observar em que nível está. Mas ele pode dizer assim, professora, eu estou no nível 3, isso aqui. Não, tem que ser assim, a gente tem que trabalhar com a questão da honestidade. Né? Então, digam para mim, conforme as atividades que vocês fizeram, da sequência didática, em que nível vocês estão? Qual desses níveis vocês acreditam que estão? E que precisam melhorar, ou que já está bom, mas que adapta alguma coisa para ficar melhor ainda? E, por fim, as estratégias, tá? Primeiro, se ele está no nível 1, ele não conseguiu organizar suas anotações e nem o raciocínio para realizar a atividade. É que nem eu tenho feito com vocês. O estudante ele precisa fazer a mesma coisa na hora de responder a questão. Não é só unidunité, pá! Foi? Não. Ele precisa arriscar, dizer, essa aqui pode ser a resposta, mas essa não tem nada a ver, tchau, já exclui, tá? Então, é essa a questão. Se ele não consegue organizar, não tem um raciocínio, ele está no nível 1. Já no nível 2, ele organizou o raciocínio, fez anotações, respondeu as questões, a fim de compreender melhor os objetivos de aprendizagens. Mas o nível 3, que é o top, né? É aquele que criou uma lógica de pensamento para responder as questões, contribuindo significativamente para consolidar os objetivos de aprendizagem, que são aqueles que nós vimos lá no início, tá? Então, dentro dessa perspectiva, aqui ele vem explicando cada dimensão. O que é a dimensão do conhecimento, o que é a dimensão da motivação, o que é a dimensão da estratégia, como o estudante pode fazer essa autoavaliação. É muito importante. Esses dias eu estava assistindo a formação para os gestores e algo que eu gostei muito que a formadora falou foi: o estudante, ele precisa ser o sujeito da avaliação, não o objeto de avaliação. Ele precisa fazer parte, se sentir parte, certo? Então vamos repensar nessa ideia da avaliação com os estudantes. Estamos chegando ao fim, agora falta pouco, eu quero finalizar com mais um trecho do livro Procura-se o Inventor, do nosso personagem Ítalo. E ele diz o seguinte: Ítalo foi dormir ali na sua rede. É lá que esse menino adora sonhar. Antes de adormecer, ele pensou: será que as pessoas sonham com as palavras?
Ou será que as palavras sonham com as pessoas? Se as palavras sonham com as pessoas, elas sonham assim. O que as pessoas vão fazer das suas histórias? Entre solitário e solidário, há um grão de vida. O que as pessoas vão fazer das suas palavras? Quais histórias escreverão? Em que mundo? Como as palavras serão acesas? Qual será a língua do mundo? Então vamos repensar com relação às palavras, né? O que as palavras podem fazer conosco, o que nós podemos fazer com essas palavras, como professores de língua portuguesa. Eu agradeço por terem ficado conosco até este momento, né, por estarmos juntos. Acessem o Padlet, se inscrevam no canal. Desejo a todos vocês um feliz Dia dos Professores, né, que seja um dia agradável dentro da escola, que seja um dia em que os estudantes possam realmente abraçá-los e dizer-lhes o quanto que vocês são importantes, o quanto são peças fundamentais para a construção deles como seres humanos, como cidadãos. Um abraço, parabéns por tudo que vocês têm feito. Aqui é só uma sementinha que vocês estão gerando lá dentro de cada sala de aula. Muito obrigada pela participação, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.